O povo, e é interessante, irmão, como Deus se utiliza do profeta Isaías aqui, capítulo 43, versos 18 e 19, como Deus se utiliza do seu servo e traz uma palavra de esperança para o povo. Às vezes a gente pensa que o mais importante que o diabo quer roubar da nossa vida seja, quem sabe, um bem material ou alguma coisa. Às vezes a gente pensa, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele quer me roubar, quem sabe, o emprego, quem sabe alguma coisa material, quem sabe qualquer coisa assim. Mas assim, o mais, aquilo que Deus quer preservar na nossa vida, além de tudo mais, é a nossa esperança. Deus se preocupa com o tesouro dentro do nosso coração, que é a nossa fé, a nossa esperança. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Há um livro que os irmãos conhecem bem e que retrata essa realidade, é que se aqui nós perdemos tudo, mas não perdemos a nossa fé, nós não perdemos nada, porque pela fé, irmãos, os homens ultrapassaram todas as barreiras e dificuldades durante a sua caminhada. Então, Deus, quando olha para o seu povo, Deus está preocupado que não falte uma coisa no coração do seu povo, que é a esperança. Em Provérbios, irmãos, chega a dizer a palavra do Senhor através do sábio Salomão: o justo, ainda morrendo, tem esperança. Então Deus, ele se comunica com o povo, alerta o povo. Durante a maioria do livro de Isaías, Deus está alertando ao povo e dizendo: olha, obedeçam, se voltem para Deus, cumpram os mandamentos, se apartem do pecado e daquilo que desagrada a Deus. Façam isso para que vocês não venham a sofrer prejuízo. E o prejuízo era o cativeiro, né? O cativeiro estava à vista. Deus estava dizendo para o povo que, se necessário fosse, o levaria para o cativeiro, porque Deus não desistiria jamais do seu povo. Em Jeremias, se não me falha a memória, no capítulo 18, diz a Bíblia que quando Deus manda Jeremias ir até a casa do oleiro, diz a Bíblia que no momento que o vaso se quebra, o vaso está na mão do oleiro, e de repente o vaso se quebra. Percebam bem o que a palavra de Deus diz para mim e para você: o vaso está na mão do oleiro, e o oleiro é Deus, porque o texto logo à frente diz assim: ó Israel, pensa que como o oleiro que molda o vaso e tem habilidade para fazer isso, assim sou eu para com vocês. Deus está dizendo para Israel: eu vou mudar o vosso coração, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eu vou mudar, custe o que custar, porque vocês são um povo meu. E a Bíblia diz que, se necessário, Deus levaria e permitiria o cativeiro na vida do povo de Deus. E Deus permitiu. Mas quando Deus permite o cativeiro, que o povo está no cativeiro, ainda assim Deus se preocupa com o povo. A mensagem muda. A mensagem agora não é: tenham cuidado para que vocês não se corrompam e vá sofrer o prejuízo do cativeiro. A mensagem agora é outra: o povo já está no cativeiro, e a preocupação de Deus é que não falte a esperança no coração do povo. Por isso que Deus vai agora ao povo com uma palavra e dizendo: não vos lembreis dos dias passados ou dos tempos passados, eis que eu faço uma coisa nova que já está para acontecer, mas vós ainda não percebeis.
7, quando Deus mostra um vale de ossos secos e Deus traduz a mensagem daquilo que estava no coração do povo, dizendo: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Mas a despeito, irmãos de Israel, não ter esperança de sair do cativeiro, ser confrontado por circunstância na qual homem nenhum poderia ver uma saída, a despeito disso, temos que lembrar que nós servimos a um Deus soberano, que age apesar das nossas limitações. Diz a Bíblia que é um vale de ossos secos, reviveu, teve vida e se tornou um exército poderoso. Quem nunca pensou sair do cativeiro, se tornar um exército poderoso? Só Deus faz isso, irmão. Mas para Deus realizar isso, de tornar vale de ossos secos em um exército poderoso, Deus teve que tratar algumas coisas na vida do povo. Deus tratou pelo menos, e é isso que eu queria falar com os irmãos, 3 tempos na vida do povo: o passado, o presente e o futuro. Às vezes não resolve só o presente, irmão. Às vezes Deus tem que tratar conosco de uma maneira completa e absoluta, e Deus trata com o seu filho Israel no passado, no presente e no futuro. E o que é que Deus diz? Deus diz assim, irmãos, capítulo 43 e o verso de número 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Será que Deus queria que o povo tivesse amnésia? Será que Deus queria que o povo perdesse a sua memória? Será que Deus queria que o povo não tivesse nenhuma referência? De forma alguma. E o que é que Deus está falando para Israel, para o seu filho, para mim e para você neste dia? Deus está dizendo para nós: não faça do seu passado uma residência. O seu passado até pode ser uma referência, mas jamais uma residência. Pessoas que residem no passado. Irmãos, quando eu me converti, que eu dobrava o joelho, Deus respondia na hora. Irmãos, quando eu era um novo convertido, eu vivia num círculo de oração, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Irmãos, quando nós retratamos o nosso passado, seja bom ou seja ruim, estamos dizendo para Deus que Ele não é capaz de fazer novamente ou fazer melhor do que já fez. Deixa eu dizer uma coisa para você neste dia: o Deus a quem você serve é poderoso para fazer coisas inéditas na sua vida. Você não precisa se agarrar do passado para mostrar que o teu Deus é grande. Ele pode mostrar a sua grandeza hoje, agora, nesse instante, no momento em que você vive. Mas por vezes, irmãos, nos agarramos ao passado de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Muitos se agarram de uma maneira ruim e olham as feridas que passaram, olham a dificuldade do caminho, olham a trajetória do caminho. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos nessa manhã: você pode olhar para as marcas que você carrega com você de 2 maneiras. Você pode olhar para aquela ferida, para aquela cicatriz e dizer: olha como doeu, como foi dolorosa, como machucou. Você está vendo as marcas que eu trago comigo? Foram muitas lágrimas, foi muito choro, foi muita dor, foi muita luta. Você pode olhar assim, mas Deus quer que você olhe assim. Olha as marcas que trago comigo. Deus cicatrizou, passou, Deus me aprovou. Eu passei pela luta, mas
No capítulo de número 41, você vai ver que José escolheu a segunda opção. Porque José diz ali, capítulo 41 e o verso de número 46. Veja o que diz a Bíblia na sua Bíblia. Gênesis, capítulo 41, versículo de número 46. Agora os 50. Nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome. Ele deu a Zenabe, filha de Potifera, sacerdote de On. Chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vamos perceber que José tinha todos os motivos do mundo para se vitimizar. José tinha todos os motivos do mundo. Quer ver uma coisa que me chama a atenção? No sofrimento de Moisés e de José. Quer ver algo que me chama a atenção? Que para mim é muito forte. É o que está escrito no capítulo 42 e no versículo 21. José tinha na memória isso gravado. Os irmãos de José tinham isso gravado. Veja o que diz. Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros. Isso aqui, irmão, é quando José, eles não sabem que José é o governador do Egito, e José diz que eles são espiões para que pudesse ficar ali um retiro e que eles pudessem trazer ao outro filho mais novo, né? E aí José usa dessa estratégia. E naquele momento que José começa a dizer que eles são espiões, que eles são presos ali, eles começam a dialogar o porquê que eles estão passando aquilo. Eles dizem assim: então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois vivimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Sabe o que é que os irmãos estão dizendo? Quando José estava no poço, ele se angustiou, ele começou a clamar e dizer: meus irmãos, me tirem daqui. Aleluia! E ele se angustiou, e ele clamou, se angustiou, mas os seus irmãos não deram ouvidos. Mas aquele clamor ficou no coração dele. Quando a prova veio, eles se lembraram: estamos passando por isso, porque nós não ouvimos a angústia pela qual nosso irmão nos suplicava, dizendo: não me tira daqui. Eles guardavam, mas José não guardava. Quando teve o primeiro filho, José colocou: Manassés, o Senhor me fez esquecer. Não carregue consigo as marcas do passado, no sentido de que Deus não te curou. Carregue as marcas do passado, dizendo: olha, Deus me curou. As feridas não doem
conseguem caminhar mais, não conseguem mais seguir em frente. Porque fizeram isso comigo, mas não quero passar. Porque não vale a pena fazer alguma coisa, porque não sei o que, não sei o que. São pessoas que carregam feridas abertas, mesmo depois de muito tempo. Eu refleti, irmão, numa história de quão nós devemos deixar o passado para trás nesse aspecto. De uma criança que ela tinha um vaso na sua casa, um vaso antigo, uma casa nova, e aquele vaso era um tipo de relíquia, aquele vaso sanitário, muito bem cuidado. Um dia aquela criança tinha uma moeda e ela deu muito valor àquela moeda que ela ganhou, mas a moeda caiu no vaso. E aí ela foi e colocou a mãozinha lá, para pegar a moeda, mas a mão ficou presa. A mão ficou presa, daqui a pouco veio o pai, a mãe, os parentes, começou a tentar tirar a mãozinha da criança, e um puxava do jeito, outro puxava do outro, e puxava, e a mão não saía, e puxava, e a mão não saía, e puxava, e vinha um, e vinha outro, e daqui a pouco chegou o crente, e daqui a pouco estava lá, aquelas pessoas lá preocupadas, e agora? Aí só resta quebrar o vaso. E ninguém queria quebrar o vaso, porque era uma relíquia, gostavam muito daquele vaso, mas a mãozinha da criança estava presa. Mas o vaso era uma relíquia de estimado valor. E foi para um lado, foi para o outro. E ali o servo do Senhor, Deus se utiliza porque ele está em espírito de oração, orando e dizendo: Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que nós podemos fazer para não quebrar o vaso e tirar a mãozinha da criança daí? Aí o Espírito Santo, irmãos, que sabe de tudo, revelou para ele. Aí ele foi lá no perfil da criança, sem puxar, sem tocar, e disse assim: meu filho, por que você colocou sua mãozinha aí? Aí ele disse: porque minha moeda caiu e eu fui pegar. Aí ele disse: você pegou? Ele disse: peguei sim. Na hora ele entendeu, pegou uma nota de mais valor. Só, aqui tem uma nota de bem mais valor. Você solta a sua moedinha e eu te dou essa nota. E a criança soltou a moeda, tirou a mão do vaso e pegou aquela nota de maior valor. Às vezes, irmão, nós estamos agarrados a coisas pequenas, coisas que passaram, coisas que machucou, mas que ficaram para trás. E Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas grandes. O povo estava olhando para Deus, e aí, de vez em quando, o povo se lembrava da cebola e dizia: se nós estivéssemos no Egito, lá tinha cebola, lá tinha pepino, lá tinha não sei o que. Eles se agarravam a coisas pequenas, mas Deus tinha uma terra que manda leite e mel. Deus é poderoso para fazer coisas infinitamente maiores na minha vida e na tua vida. Deixa aquilo que te machucou, que te feriu para trás, porque o teu Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Às vezes a gente se agarra com coisa tão pequena, coisa tão minúscula, mas Deus tem uma terra que manda leite e mel. Sabe o que é interessante na vida de José, irmãos? Que primeiro ele teve que esquecer, para depois prosperar. Quando Efraim nasceu, prosperei na terra da minha angústia. Você não tem que sair, você não tem que ir embora, você não precisa de alguma coisa melhor. O que você precisa é permanecer no lugar aonde Deus te plantou.
Você vai poder, quando esquecendo as coisas que atrás ficam, sabendo que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e até pensamos. Sabe qual é a resposta de Deus para Israel? Quando Israel duvidava da bondade, da misericórdia e até dos planos de Deus, Deus dizia assim: olha Israel, eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, planos de paz e não de guerra, para vos dar o bem que vocês desejarem. Deus tem o melhor para a gente. Deus tem coisas maiores para a minha vida e para a tua vida. Às vezes a luta é tão grande, a tempestade é tão grande, a situação é tão difícil que o diabo quer roubar a nossa esperança. Mas quando parece que é o fim, Deus chega e diz para mim e para você: continue, 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 porque eu não disse que é o fim. Continue, porque eu tenho coisas maiores na tua vida. Ai, irmão, Elias estava ali numa caverna, achando que era o fim. O que é que você está fazendo aí, Elias? Aí Elias diz: eu tenho sido zeloso. Mataram os profetas e só sobrou a mim. Aí Deus mostra um terremoto. Deus mostra um vento que quebra montanha, quebra pedra. Deus mostra um fogo. E Deus não estava no meio de nada disso. Deus estava dizendo para ele: está vendo? Se eu quisesse operar através do vento, eu operava. Ele racha até as pedras. Do terremoto eu também operava, do fogo eu também operava. Mas não é tempo de terremoto, não é tempo de fogo, não é tempo de ventania, é tempo de tranquilidade. E Deus veio com uma voz suave, tranquila, e falou com Elias e disse: Elias, segue em frente, ungirás a 2 reis e a 1 profeta. Quando Elias pensou que estava acabado, Deus disse: você nunca ungiu o rei, você vai ungir logo 2, e ainda são estrangeiros. Você nunca ungiu o profeta, você vai ungir profeta. Quando Elias pensava que era o fim, Deus estava dizendo: eu tenho coisas maiores na tua vida, Elias. Por vezes, irmãos, a nossa percepção nos engana. Quando Marta e Maria chegou diante daquele túmulo, Jesus disse: tire a pedra. A percepção de Marta e Maria as enganavam, dizendo: mestre, já é de 4 dias, chega mal. Porque elas acreditavam em 2 coisas: que Deus era poderoso para operar no passado, que Jesus era poderoso para operar no passado. Se tu estiveras aqui, estiver é passado, irmão. Se tu estiveras aqui, Senhor, nosso irmão não teria morrido. Às vezes nós fazemos isso. Ah, se Deus tivesse feito assim. Parece que Deus perdeu a oportunidade e não tem mais chance, porque Ele perdeu o tempo. Se Ele tivesse chegado naquele tempo, tinha resolvido. Mas como Ele não chegou, agora Ele não pode resolver mais. Irmão, Jesus não gostou não. Jesus disse: Marta, Maria, não te disse eu, se tu creres, verás a glória de Deus. O problema não está no passado. Aí ela disse assim: ei, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela disse: eu sei, Senhor, que tu has de ressuscitar nosso irmão na ressurreição do último dia. E o que é que elas estavam dizendo para Jesus? Eu sei, Senhor, que lá na frente o Senhor tem condições de agir. Mas quando chega diante do túmulo que Jesus diz: tira a pedra, ela diz assim: aí não, aí o Senhor tem condição de fazer não. Aí já é 4 dias, aí já cheira mal, o Senhor perdeu a hora, o Senhor perdeu no tempo. Agora a outra situação é só lá da frente, na ressurreição. Agora não, agora acabou. Aí Jesus: Marta, Maria, não te disse eu, se querer agora verás a glória de Deus. Elas não creram, mas alguém creu, e alguém tirou a pedra. E glória a Deus, porque alguém tirou a pedra. E quando alguém tirou a pedra, Jesus disse: Lázaro, saia para fora.
Jesus estava dizendo, irmãos, eu sou o Deus que opera no passado, no futuro, mas eu também opero no presente. Deus trabalhou, irmão, na vida de Israel no passado, trabalhou no futuro, fez promessa, mas tinha promessa para o presente, porque Deus, Jesus, através da sua palavra, está dizendo: eis que eu faço uma coisa nova que está por vir, e vós ainda nem percebem. Aleluia! Deus já estava operando, Deus já estava trabalhando, Deus já estava agindo, mas porque os olhos de Israel não viam, parece que Deus estava inerte, sem agir. Deus não é Deus de ficar inerte, não, irmão. Até no silêncio, Deus está trabalhando na tua vida. Quem disse a você que Deus é Deus inerte, de ficar neutro, de ficar, eu não fico nem de um lado, Deus não tem isso com Deus, não. Deus não é um Deus inerte, um Deus que não age, um Deus que não trabalha, um Deus que não faz. A Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que esperam nele. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá. Enquanto você está confiando a sua causa na mão de Deus, Ele já está trabalhando nela. Ainda que para o homem pareça difícil, pareça impossível, pareça algo inusitado, Deus não sabe o que é inusitado, não, irmão. Deus sabe o que é querer vontade. E Ele tem vontade, irmãos. Ele tem vontade de fazer coisas grandes na nossa vida, coisas inéditas. Eu porei caminho no deserto. Irmãos, caminho no deserto. Você olha no deserto, só tem areia, irmãos. Não tem nada, não tem saída. Você olha para um lado, é areia. E aí tudo que você quer no deserto é saber a direção do caminho. Porque no deserto não há direção, não tem referência. Mas Deus está dizendo: nesse teu deserto eu irei colocar uma referência, um caminho para você seguir. Depois todo mundo vai olhar e dizer assim: mas como foi que aconteceu? Foi porque Deus colocou um caminho no deserto. Aleluia! Irmãos, como se não fosse suficiente, Ele diz assim: e colocarei rios, não é rio não, colocarei rios no ermo. Ermo é lugar onde tudo já morreu, e onde tudo já morreu não há esperança, e onde tudo já morreu não há vida, e onde tudo já morreu, irmão, não há futuro. Mas Deus está dizendo: eu colocarei de volta a esperança, vida no teu coração, porque Ele é Deus. Que Deus maravilhoso é esse. Que coisa. Você vai se queimar. A gente às vezes não quer passar pelo fogo, não quer passar pelas lutas, pelas dificuldades. A gente pensa que vai se queimar, a gente pensa que vai morrer, a gente pensa que vai ficar para trás. Mas Deus, Ele diz para mim e para você: quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Quem disse que Deus te coloca para passar pelo fogo para você se queimar? Não, Ele coloca você para passar no fogo, para você ser um crente melhor, para você buscar mais, para você orar mais, para você se fortalecer. No final de tudo, o vaso vai ficar um vaso melhor para a glória de Deus. Quando passares pelas águas, tem duas coisas piores para a gente temer, irmão: fogo e água. Quem aqui já ia se afogando em algum canto sabe? Passar por água não é brincadeira, irmão. Mas diz: quando você passar pelas águas, ela pode estar aqui, mas Deus, você não vai se afogar. É promessa de Deus para a minha e para a tua vida, que as circunstâncias da nossa vida, irmão, não